grande tê-los aqui para mais um dia, para mais um momento de celebrar ao Deus, Criador dos céus e da terra, nesse dia maravilhoso que Ele nos fez. É bem verdade, meus irmãos, que mesmo sem nós percebermos, as misericórdias do Senhor já se renovaram nesse dia a cada um de nós. E é tão bom a gente poder acordar pela manhã, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem feito em nós. Eu disse ontem, quando eu estava anunciando esse tema, o tema da mensagem de hoje, né, a ideia de superar o medo, eu fiz algumas perguntas, eu não sei quantos viram o vídeo que nós postamos, anunciando esse tempo da mensagem, a palavra de hoje, e eu queria começar fazendo essas perguntas para os irmãos, né, para que você possa pensar, né, se você já sentiu alguma vez medo, já teve medo de alguma coisa, medo talvez de algo que tenha te paralisado, mas paralisado mesmo, paralisado de tal maneira a ponto de você não conseguir avançar. Paralisado a ponto de você até saber o que tem que fazer, o que tem que realizar, mas não conseguir realizar. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 11. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. Quem está acompanhando toda semana, está vendo que a gente vem falando da história de José, terminamos Gênesis, e semana passada entramos em Êxodo, começando agora a falar propriamente dito do que aconteceu com Moisés. Então, a partir do verso número 11, na versão que eu tenho em mãos, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou aquele egípcio e o escondeu seu corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você como príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que fiz. Com certeza já descobriram o que fiz. Somente até aí, por enquanto, eu quero orar com você nesse tempo. Pai, eu acabei de ler a tua palavra e eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez através dela. Senhor, não permita que nada atrapalhe o agir do teu Espírito em nós, que nós possamos agora parar um pouco e ouvir o teu recado para o nosso coração. Que nós possamos aprender com essa história maravilhosa, como superar o medo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Moisés, ele enfrentou uma situação muito difícil aqui. A gente vai vimos aqui parte do texto, vamos estar vendo alguns versículos à frente, mas eu refaço a pergunta de novo para você. Repito novamente a pergunta. Você já passou por alguma situação que tenha talvez te colocado ou causado a você um medo muito grande? Um medo tão grande que tenha te paralisado, a ponto de você não sentir vontade de fazer nada, a ponto de você ficar realmente, literalmente, parado, sem conseguir agir. Tem pessoas que têm medo, talvez, de lugares apertados. Eu conheço pessoas que não conseguem entrar num elevador, porque têm medo de um ambiente fechado, sozinha naquele canto. Pessoas que têm medo do escuro. Pessoas que talvez tenham medo de andar de avião, que morrem de medo e só viajam mesmo de avião porque não tem outro jeito. Como é o caso da minha esposa, né? Não vou falar que ela morre de medo, mas ela morre mesmo de medo, segura ali a cadeira com toda a força, parecendo que vai arrancar ali a cadeira do lugar como se fosse adiantar alguma coisa. Mas eu conheço pessoas, como meu irmão, por exemplo, que nesse caso ele nem entra no avião mesmo. Minha esposa já entra, pelo menos. Ele tem medo mesmo, um pânico muito grande e não se imagina voando. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de altura. E não digo altura pelo fato de estar voando, mas às vezes por fato de subir em um andar da sua casa, na sacada da sua casa e olhar para baixo, já tem medo.
Medo, talvez, de perder o emprego ou da mudança do emprego. Medo do novo. Medo daquilo que pode acontecer à sua vida se mudar de uma cidade para outra. Vários medos. Tem pessoas até, por incrível que pareça, que têm medo de começar um relacionamento. Talvez por alguma frustração do passado, tenha enfrentado algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, que isso causa um bloqueio tão grande na vida dessa pessoa que faz com que ela não queira se expor novamente para recomeçar ou para começar um novo relacionamento a partir daquilo que aconteceu de errado lá no passado, por causa daquilo que aconteceu de errado. Mas, tanto eu quanto você, todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos algum tipo de medo. Todos nós temos medo. Medo, talvez, de arriscar um pouco mais. Medo de tentar fazer algo, tá tudo indo muito bem, e quando você pensa, se eu der um passo a mais e se der errado, é aquela história, se tá bom do jeito que tá, para que mudar? Tem um ditado lá no Brasil que se fala muito grande, que se fala constantemente, que diz o seguinte: time que está se ganhando não se mexe. Então, às vezes, a pessoa está num momento tão cômodo da vida, está tudo ali tranquilo, e ela estagniza realmente, fica ali de maneira estagnada naquele canto, naquela situação, vivendo aquela vida ali sem tentar nada. Às vezes, até se tentaram algo que poderia até melhorar a sua vida mesmo, como, por exemplo, tentar um curso, uma faculdade, tentar um emprego melhor, tentar realmente mudar para um outro local, porque não que esteja ruim onde ela está, mas às vezes ela tem medo de tentar algo novo, medo de tentar e talvez fracassar, e talvez olhar para trás e dizer assim, poxa, mas estava tudo tão bem, por que eu fui sair de lá para poder vir para cá? Tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem viver com suportar isso, ou tentar, ou suportar o possível fracasso. E quando isso talvez venha acontecer, muitos, por talvez não ter um acompanhamento, um cuidado, uma firmeza no Senhor, acabam por entrar pela bebida, pelas drogas, pelos vícios mais diversos que tem, e muitas pessoas acabam por estragar mesmo a vida, porque não sabem lidar com o fracasso. Quando acontece alguma coisa, tipo assim, acabou para mim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Moisés, esse o nosso personagem, digamos assim, de hoje, de tudo isso que aconteceu, que envolve toda essa história, a gente percebe que ele havia sido educado em uma cultura lá no Egito, né? Você lembra da história que nós lemos na semana passada? Então ele foi educado naquela cultura e por isso, embora sendo hebreu, né, de nascimento, era culturalmente um egípcio, ou seja, ele nasceu, ele era hebreu, mas a educação dele foi em um outro local, em um outro tipo de costume. É como se talvez você que morou a vida quase que toda no Brasil, viaja para cá, de repente você aí viaja com a sua esposa para Portugal, e chegando aqui, a sua esposa já estava grávida e nasce o seu filho aqui. E aí, por nascer aqui, de repentemente, a educação do seu filho vai ser de uma maneira diferente, porque ele está na Europa. Ele é de uma linhagem brasileira, né, latino-americana ali, nasceu lá no sul, na América do Sul, melhor dizendo, mas, quer dizer, nasceu aqui, mas é de uma linhagem lá da América do Sul, mas foi educado aqui, na Europa. E por ser educado aqui, ele acaba por ter alguns costumes diferentes. Foi o que aconteceu mais ou menos ali com Moisés. Ele era hebreu de nascimento, nesse caso, tá? Ele não nasceu lá na cultura, mas ele era hebreu de nascimento, mas foi educado totalmente na cultura egípcia, ou dos egípcios, ali no Egito, tá certo? Então agora, já um homem maduro, a gente percebe no texto que nós lemos, no versículo de número 11 em diante, diz lá o seguinte, que naqueles dias, sendo Moisés já um homem feito, ou seja, agora é um homem maduro. Moisés, ele percebe que há sofrimento no seu povo. Seu povo, ele estava a sofrer. Ele começou a perceber isso ao sair e ver o que estava acontecendo. Ele percebeu que havia realmente sofrimento no meio daquele povo. Olhando para o texto mais para frente, a gente percebe que, ao perceber esse sofrimento,
ele vai ter todo aquele momento de libertar o povo, etc. Mas, acompanhando as etapas do que aconteceu, Deus, mais tarde, ele vai chamar mesmo Moisés para essa responsabilidade. A responsabilidade de libertar aquele povo. Mas Moisés, com medo, muito medo, especialmente por causa da sua experiência de fracasso dentro daquilo que a gente leu agora, tende a resistir claramente ao chamado de Deus. Ou seja, o que aconteceu aqui nesses primeiros capítulos, ou versículos, melhor dizendo, do capítulo 2, bloqueia Moisés de tal maneira e ele enfrenta um fracasso. Você percebe no texto que ele diz o seguinte, no verso de número 14, ele diz: ficou Moisés com medo e pensou, com certeza já descobriram o que fiz. Moisés teve medo pela atitude que ele teve, o que ele fez, ele tirou a vida de uma pessoa, e não é esse o foco aqui da nossa mensagem, mas isso daí o bloqueou e ele disse, com certeza já sabem, já descobriram aquilo que eu fiz. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós, em algum momento da vida, acabamos por nos identificar com Moisés? Talvez não de uma maneira drástica do que tirar realmente a vida de alguém, mas no sentido de ter medo. Medo do fracasso, medo de um passado. Temos medo hoje por causa, talvez, de um fracasso lá do passado. Algo que tenha acontecido antes. Algo que a gente tenha vivenciado muito tempo atrás. E isso bloqueia ou nos bloqueia de tal maneira a ponto de avançarmos. Temos medo, meus irmãos, porque sentimos ou nos sentimos pequeno e temos medo de fracassar novamente. Quem fracassa uma vez é muito natural que acabe por enfrentar esse medo de fracassar de novo. Agora, como Moisés conseguiu lidar com o seu medo? Como é que ele conseguiu passar por essa etapa, vivenciar um novo momento da sua vida? Como Deus nos conduz, meus irmãos, a fim de que possamos lidar com o medo? Ou seja, vamos observar nessa manhã, nesse dia, como que Moisés conseguiu lidar com o seu medo e, ao mesmo tempo, como que Deus conduz a nossa vida, a vida de Moisés, a nossa vida de uma maneira geral, para que possamos, de uma maneira muito clara, lidarmos com o medo, com as situações. Preste atenção numa coisa. Quando nós lidamos com o medo do fracasso, principalmente, nós precisamos entender algumas coisas. Então, lidar com o medo do fracasso, eu digo fracasso em todos os sentidos. Não apenas no âmbito de um trabalho, mas talvez fracasso em algo que você fez e não deu certo, talvez fracasso em um relacionamento, enfim, fracassos de uma maneira geral que causaram algum tipo de trauma em você. Então, quando nós lidamos com o medo, e vamos chamá-lo assim, medo do fracasso de uma maneira geral, a gente precisa entender algumas questões para que a gente consiga caminhar à luz da palavra de Deus. A primeira delas é que o nosso fracasso, ele não é o fim da nossa história. Eu vou repetir. O fracasso que talvez você tenha passado em um tempo lá atrás, ou está vivenciando agora, ele não é o fim, ou ele não marca o fim da sua história. Deu para compreender? Nós lemos do verso 11 até o verso 14, e aí o verso 15 diz assim, preste atenção, no mesmo capítulo, só para a gente continuar. No 14, eu vou repetir, diz que Moisés ele ficou com muito medo e pensou, com certeza já descobriram o que fiz. E o 15 diz, informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Preste atenção. O nosso fracasso, aquilo que a gente porventura tenha fracassado em algum momento da nossa vida, não determina o fim da nossa história. Se você tem caneta e papel, tome nota disso, guarde isso, essa palavra no seu coração. O fracasso, aquela atitude de fracasso, aquela atitude de impotência que você sentiu em algum momento da sua vida, por ter feito algo, ou ter passado por algo, aquilo, em hipótese alguma, vai determinar o fim de tudo. Não acabou ali. Moisés, ele falhou na sua tentativa, meus irmãos. O texto ele é muito claro, de ser um libertador, certo? Ele foi lá
para agir em relação àquele homem, né, que estava naquela situação. Diz lá os versos número 11 e o verso número 12, olha na sua Bíblia. Diz assim, ó, verso número 11, de novo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados, ou seja, na tentativa de ser um libertador, tentar resolver aquele caso. E vendo que não havia ninguém ali, matou aquele egípcio e escondeu seu corpo na areia. Moisés, ele falhou de uma maneira muito clara. Tentou resolver, primeiro, ele tentou agir antes do tempo, tá certo? E além de tentar agir antes do tempo, ou seja, ele foi precipitado naquilo, não era a melhor maneira, não era o tempo correto de agir para libertar aquele povo. E além disso, ele tentou fazê-lo com a sua própria força. Ele tentou resolver o assunto do seu próprio jeito. Diz lá o verso de número 13. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando, ou seja, depois que ele resolveu um caso em um dia, né, ou aparentemente resolveu um problema em um dia, ele saiu no dia seguinte e aí viu uma outra situação. Tomou gosto. Resolvi um caso ontem, agora vou resolver outro, né? E aí ele viu 2 pessoas brigando, 2 hebreus brigando, e ele disse o seguinte, ele perguntou, por que você está espancando o seu próximo? Ou seja, por que vocês estão brigando entre si? Não faz sentido. E aí o cidadão lá hebreu chega para ele e fala assim, quem pôs você como príncipe ou juiz de nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Agiu fora do tempo e tentou agir com a sua própria força. Tentou agir do seu próprio jeito. Não é assim que funciona. Agir em nossa própria força, ou com a nossa própria força, meus irmãos, não gera sucesso, mas vai gerar sempre um fracasso. Toda vez que a gente tentar resolver algo do nosso jeito, a tendência é que aquilo vai gerar um fracasso e não sucesso. Nós que conhecemos a palavra, você que está a nos ouvir nesse tempo, a me ouvir nesse tempo, a ouvir essa palavra, preste atenção numa coisa. Nós precisamos focar no Senhor, agir na força que há em Deus e não na nossa própria força. Moisés ainda não entendia isso, a gente compreende muito bem, e talvez você que está nos ouvindo nesse tempo ainda não entenda isso. Ainda não consiga compreender que não tem que ser do teu jeito, não tem que ser do jeito que você quer. Eu conheço pessoas que entram em enrascada após enrascada. Sai de um problema e entra em outro problema. Enfrentam uma causa grave aqui e já vai enfrentando outra e não consegue sair. A vida é só aquele bololô, aquela confusão danada, porque sai, parece que resolveu e daqui a pouquinho já se mete em um outro problema. Porque está sempre a tentar fazer as coisas do seu jeito. E detalhe, pessoas assim se enganam de tal maneira que não conseguem enxergar o óbvio. É tipo assim, vou dar o exemplo do relacionamento, como eu dei há pouco, né? Da pessoa que talvez enfrenta um problema em um relacionamento, a nível de exemplo. A pessoa enfrenta um problema, aquele relacionamento não dá certo, e muitas vezes, quando para olhar para trás, não dá certo porque a maneira como começou, do jeito que começou, talvez de uma maneira atropelada, mesmo assim, acaba por fazer o quê? Bom, Deus aí diz assim, agora resolvi esse problema aqui, Deus agora colocou uma outra pessoa na minha vida, mas começa do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não vai dar certo. Não vai dar certo, isso é óbvio. Isso, assim, ao longo da vida, meus irmãos, desses anos todos de cuidando de gente, a gente cansou de observar, de ver pessoas que saem de um problema, entram em outro problema. A mesma coisa na vida secular no que diz respeito ao trabalho. Às vezes, começa um trabalho, começa um negócio, faz as coisas de qualquer jeito, coloca os pés pelas mãos, não honra a Deus, não vive para a glória do Senhor, faz tudo do jeito dela, sabe? Achando que é desse jeito que vai resolver, perde o emprego e começa de novo. Pessoas, às vezes, que não sabem ouvir um não. Pessoas, às vezes, que acabam por atropelar as coisas porque não conseguem ouvir uma orientação do seu próprio patrão. E aí é arrogante, é grossa.
trata as pessoas de uma maneira porque acha que é a dona da verdade sempre. Aí é mandado embora, perde o emprego. E aí depois vem com a desculpa, não deu certo, tá, lá era muito difícil. E aí perde outro emprego e a desculpa é a mesma, não era muito difícil. Será que não é hora de perguntar para si mesmo se o problema estava nos empregos que perdeu ou o problema está consigo mesmo? Será que o problema está nos relacionamentos que tenham perdido ou o problema está consigo mesmo? Deu para compreender? As pessoas que fazem, que agem com as suas próprias forças, elas tendem, de uma maneira muito natural, a colocar a culpa nas outras pessoas. A culpa do seu fracasso está sempre nas outras pessoas, mas ela não consegue compreender que o fracasso acontece porque age com a força da sua própria mão. Isso não dá certo. Meus irmãos, prestem atenção. O fracasso nos leva a experimentar a rejeição. Eu vou repetir. O fracasso, ele leva o ser humano a enfrentar, a experimentar, melhor dizendo, a rejeição. Olha na sua Bíblia o verso 14, que nós já lemos algumas vezes, e eu repito novamente para que fique fixado na tua mente, no teu coração. Diz assim, verso 14, respondeu o homem, quem pôs você por príncipe ou juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou o egípcio? Olha que coisa interessante. Alguém, também um hebreu, seu próprio povo, nesse caso ali, o rejeitando. O fracasso leva-nos a experimentar a rejeição, às vezes de pessoas que estão até próximas a nós. O fracasso também nos leva a fugir do nosso contexto real, a fugir daquele mundo em que a gente está. Pessoas que às vezes enfrentam o fracasso, elas tendem a fugir. Às vezes foge, o fugir não significa fazer o que aconteceu ali com Moisés no verso 15, que ele sai e vai embora para a terra de Midian. Mas às vezes o fugir, as pessoas fogem, mas estão no mesmo lugar. Elas fogem, mas acabam se enclausulando nelas mesmas e aí entram às vezes num estado de profunda depressão, de profundo problema consigo mesmo. Fugiu. Está no mesmo lugar, mas fugiu. Foge da realidade, foge do contexto real, foge de si mesmo, porque não consegue mais se encarar. Tudo porque acaba por enfrentar, ou talvez tenha enfrentado um fracasso ou mais fracassos na vida. Preste atenção numa coisa. Fracassar não foi uma experiência somente de Moisés, mas é de todos nós. Quem nunca enfrentou um momento de fracasso na vida? Mas não é o fim. Lembra do que eu disse? O fracasso, ele não determina o fim da história. Não, em hipótese alguma. Abra sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo de número 3, verso de número 2. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 2. Lá, Tiago 3, deixa eu só me achar aqui rapidinho. Tiago 3, verso de número 2. Deixa eu me achar aqui. Quando a gente quer, as Bíblias colam, a folha cola uma na outra e não abre de jeito nenhum. Diz assim, ó, verso número 2 do capítulo número 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Olha só, capaz de refrear também todo o corpo. Vou repetir. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago, principalmente na primeira parte, ele está a dizer que todos nós, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Às vezes, falhamos e fracassamos até naquilo que nós dizemos, até naquilo que nós colocamos, naquilo que nós falamos. Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 20, parte do versículo diz assim: não há ninguém na terra que faz o que é certo todo o tempo e que nunca comete um engano sequer.
Não há ninguém, trocando em miúdos, o texto do Eclesiastes está dizendo o seguinte, que não há ninguém na terra que faz apenas o que é certo e que cometa apenas e que nunca cometa um engano sequer. Sempre haverá pessoas que cometem erros ou que cometeram alguns erros. Tem algumas histórias de pessoas muito famosas que chamam a nossa atenção. Se você lembra da época aí do período de colégio, né, do período secundário, período do ensino médio, como diz lá no Brasil, que você estudou, você vai lembrar de histórias, por exemplo, como Napoleão Bonaparte, que conta a história que ele se formou no colegial na posição de 42º, ou seja, em 42º lugar, em uma classe de 43, ou seja, foi o penúltimo. Numa classe de 43 alunos, ele foi o penúltimo. Só que dali, ele saiu para conquistar toda a Europa. Você imagina só, se ele fracassasse, o fato dele ter fracassado, digamos assim, porque se formar em penúltimo lugar não foi tão bom assim, não é verdade? Mas mesmo assim, ele sai dali para conquistar toda a Europa no seu tempo. George Washington, ele perdeu pelo menos 2/3 de todas as batalhas que lutou, mas ganhou a guerra e depois se tornou presidente dos Estados Unidos. Deu para entender? Não é o fracasso que determina o que vai acontecer depois. Não é aquilo que aconteceu naquele momento que determina. Não, não é. Então você que está me ouvindo agora, que talvez está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma angústia muito grande no seu coração, talvez está enfrentando um problema que você talvez vai dizer assim, pastor, você não tem noção do problema que eu estou a enfrentar. Você não tem noção. Mas eu quero dizer para você que esse fracasso, esse momento de fracasso, e sendo bem redundante, esse momento momentâneo, esse período momentâneo mesmo, ele não vai determinar o fim da sua vida, o fim de tudo, de maneira nenhuma. Mas existem várias possibilidades de você avançar para a glória do Senhor, desde que você tenha Deus como seu farol, Jesus Cristo como seu farol, olhando para Ele, sempre olhando para Ele. O errar é normal, nós somos humanos. O que não pode acontecer é nós ou permanecermos no erro, ou então continuar, ou então se fechar em si mesmo, sem querer tentar mudar, querer uma vida nova. Preste atenção, meus irmãos. Nosso primeiro grande fracasso vem quando nós desistimos de tentar uma segunda vez. Eu vou repetir. O nosso primeiro grande fracasso, ele não se dá quando assim nós fracassamos em si. Mas ele se dá quando, na verdade, nós desistimos de nos levantar e tentar de novo. Deu para entender a diferença? Fracassar é um detalhe. Agora, desistir de levantar para tentar novamente, ali é o seu primeiro fracasso. E não o ato em si do fracasso. Entendeu? Em vez de fugir, meus irmãos, por causa do fracasso, nós precisamos correr para Deus. O grande erro do ser humano é fugir. É fugir, fugir, fugir. Eu preguei outro dia sobre isso, eu falei, às vezes a pessoa peca, ela foge de Deus, ela se afasta de Deus. Na verdade, nós precisamos correr para Deus. Por quê, meus irmãos? Ao lidarmos com o medo, com esse medo do fracasso, nós precisamos entender também que Deus, ele pode usar esse fracasso para nos levantar ao sucesso da sua vontade, não da nossa vontade. Você já parou para poder pensar que esse fracasso ou essa situação que você talvez está a enfrentar, está a viver, tem muito a ver com aquilo que você tentou fazer na sua própria carne? Lembra de Moisés? Mas Deus, na verdade, ele quer usar esse fracasso para te levantar, para nos levantar para o sucesso, para nos levar ao sucesso. Mas qual sucesso? O sucesso da sua vontade, meus irmãos. Moisés, preste atenção, ele havia fugido com medo. Agora estava lá no deserto de Midian. Havia se tornado um pastor de cabras. E era um homem com a idade de cerca de 80 anos. Se você ler lá em Êxodo, capítulo de número 7, você vai ver que ali fala a idade de Moisés, verso número 6 ou 7, se não me falha a memória. Vai dizer que ele tem cerca de 80 anos de idade. Se tornou um pastor de cabras. Olha que interessante. Fugiu.
Nosso fracasso, meus irmãos, ele pode nos levar a um deserto. Sim, pode. Mas se a gente olhar para esse deserto e olhar como uma oportunidade de ser um deserto de avaliação, isso faz a diferença. Olha o verso de número, o capítulo número 3, o versículo de número 1. Capítulo de número 3, lá em Êxodo, verso número 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. O fracasso pode nos levar a um deserto de avaliação. Um deserto para mudar realmente, um lugar onde vai fazer com que a gente possa encontrar de fato Deus. Olhar realmente para Deus. Moisés, ele havia se tornado um pastor de cabras. É interessante observar que aquilo, para a cultura egípcia, era um sinal de humilhação. Deu para entender? E ele se tornou um pastor de cabras. Foi um processo muito difícil na vida dele, né? Um processo que Moisés ele acaba por deixar de depender ou de estar naquele ambiente que ele estava, lá no caso no palácio, etc., com o faraó, para poder estar cuidando de cabra. Foi um processo para Moisés, meus irmãos, para deixar, melhor dizendo, para trabalhar na vida de Moisés, menos talvez a dependência de si mesmo e achar a dependência do Todo-Poderoso. Entender que ele dependia do Senhor, compreender que ele precisava estar na total dependência do Senhor. O fracasso, meus irmãos, ele levou Moisés a um contexto para ser achado pelo próprio Deus. Olha aí no mesmo capítulo 3, verso de número 2, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele perguntou para si mesmo. Eu vou até lá para ver essa grande maravilha, e fez essa pergunta a si mesmo: por que a sarça não se queima? Verso número 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aleluia. Olha só, meus irmãos, o verso 6 diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vou repetir, meus irmãos. O fracasso levou a Moisés a um contexto para ser achado pelo próprio Deus. O quebrantamento de Moisés, aquele ato de se quebrantar, levou Moisés a ser achado por um Deus santo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O segredo é se quebrantar. As pessoas, às vezes, andam cheias de si mesmo. Elas não conseguem se quebrantar, não conseguem, sabe, olhar e reconhecer o erro. Eu sempre digo isso quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou, às vezes, dando algum conselho, alguém me chama e pede algum aconselhamento. Às vezes a pessoa está no erro, está fazendo alguma coisa errada, e a gente percebe claramente quando há mudança. Porque quando há mudança, há quebrantamento. Quando a pessoa muda, você percebe no falar com a pessoa que ela não está cheia de si, mas está se esvaziando de si e dando lugar a Deus na sua vida. O quebrantamento de Moisés, meus irmãos, o ato de se quebrantar, levou Moisés a ser achado por Deus. O quebrantamento de Moisés, meus irmãos, também o levou a ver o milagre, ter contato com o próprio Deus, ver aquele momento em que a sarça não se consumia, ter um contato direto com o próprio Deus. O fracasso, meus irmãos, de agir por si mesmo, foi agora colocado assim, diante daquele que podia tirar
todo o pecado e restaurar a vida de Moisés, restaurá-lo do jeito que o próprio Deus queria, para que Moisés pudesse passar a agir do jeito que ele queria. Lembra a ideia do libertador? De matar ali aquele homem? De tentar intervir em uma outra briga? Agora ele vai agir sim, mas do jeito que Deus quer, da maneira que o Senhor quer, e não da maneira que ele acha que é correto. O deserto, meus irmãos, ele por si só, principalmente quando a gente olha para essa ideia do fracasso, o deserto do fracasso é sempre um local de aprendizado. Quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos perceber Deus nas nossas vidas, aquele lugar para nós estarmos só, o Mateus 6,6, o entrar no quarto, o ficar sozinho, o abrir a Bíblia para conversar com o Senhor, é sempre um lugar de aprendizado. Ontem conversava com o Emanuel aqui, falava sobre isso. A necessidade de ler a Bíblia, ótimo, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos ter um tempo de quebrantamento, de chorar diante do Senhor. Não precisa me responder, mas pense. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você chorou realmente aos pés do Senhor? Que você se colocou realmente à disposição de Deus? Que você disse para Deus assim, Senhor, eu estou aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser. Irmão, será que não é hora de parar? Parar um pouco. Parar de tentar agir com a sua própria força. Parar de tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, mas olhar para o Senhor e ver o que Deus quer de você. Moisés, ele foi disciplinado e viu que a força, que a sua própria força, não levaria a lugar nenhum. Não levaria a lugar nenhum. Moisés, ele pôde, meus irmãos, ser reconstruído, se assim podemos dizer, para uma nova experiência, para um algo sobrenatural. Lá em Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 30, diz assim, parte do versículo, Provérbios 20, verso 30, diz assim, os golpes e os sofrimentos eliminam o mal, e os muitos açoites às profundezas do ser. Vou repetir. Os golpes e os sofrimentos eliminam o mal. Algumas versões vai dizer que eliminam todo o mal. E os muitos açoites às profundezas do ser. Moisés, ele pôde ser, de fato, reconstruído para uma nova experiência. Não era qualquer experiência, mas uma experiência com o próprio Deus. Moisés, ele teve o seu caráter formado para o que Deus queria para ele, não o que ele queria. Irmãos, preste atenção no que aconteceu. Aquele tempo que Moisés ficou pastoreando, cuidando ali das cabras de seu sogro, aquilo foi um tempo de cuidado de Deus. Porque a paciência de um pastor, a paciência que um pastor deve ter no cuidar das ovelhas, a paciência que todo um pastor precisa ter para poder lidar com N situações, e eu é que o diga, meus irmãos, foi tratada na vida de Moisés naquele tempo que ele esteve a cuidar daquelas cabras. Aquilo foi forjado nele, a paciência de um pastor, aprender a esperar o momento certo e lidar com as inseguranças, melhor dizendo, e até com a rebeldia dos carneiros. Vamos lembrar quantas vezes que às vezes o pastor fala, olha, é assim, e o cidadão, não, mas eu quero fazer assado, mas é assim, mas o cidadão quer fazer assado. Rebeldia, que muitas vezes leva a pessoa a quebrar a cara. Moisés aprendeu a lidar com tudo isso, foi forjado, foi trabalhado no seu coração. Moisés também, ele aprendeu a ter mais paciência. Deus revelou no deserto, meus irmãos, o que Moisés faria, mostrou para ele de maneira clara o sucesso, o como seria ter esse sucesso com Deus. É só você olhar a partir do verso número 7, do mesmo capítulo 3. Olha aí na sua Bíblia. Verso número 7 diz assim, e o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está lá no Egito e ouvi, olha só, o seu clamor por causa dos seus feitores. Olha só, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los, para
das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. O verso 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Meus irmãos, lembra do que a gente leu antes, na semana passada e na semana retrasada. O povo entrou em escravidão. José havia morrido, mas Deus está no controle de tudo. Deus agora está providenciando a solução. O verso 10 diz: venha agora, olha só, agora venha, eu lhe enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? De novo o medo. Olha só, Deus está mostrando para ele o que ele tinha que fazer, a maneira que ele tinha que agir. Deus mostra para ele uma tarefa grandiosa, uma grande tarefa. O homem agora era pequeno, mas Deus era grande. Estava mostrando assim, olha, você é pequeno. Tanto que ele fala, quem sou eu? Eu ia até Faraó para libertar aquele povo? Quem sou eu para fazer isso? Meus irmãos, talvez você que está me ouvindo nesse tempo, já tenha atravessado por isso, ou está vivendo isso agora. Você talvez esteja num deserto, num medo muito grande, passando por um medo muito grande, talvez esteja se perguntando, quem sou eu? Quem sou eu para poder levantar e sair dessa situação? Quero que você saiba que se você fracassar, Deus vai trabalhar através da sua vida. Se você já fracassou, Deus quer trabalhar através da sua vida para que você tenha sucesso. Meus irmãos, e quando nós lidamos com esse medo do fracasso, a gente precisa considerar que o sucesso é andar com Deus e na graça de Deus. Moisés ainda não estava conseguindo enxergar isso. Ele não estava conseguindo ver isso. Moisés havia fracassado, meus irmãos, e agora estava com medo. Tanto que ele diz lá no verso de número 11, quem sou eu? Quem eu vou entrar? Não, de maneira nenhuma. Será que você já enfrentou uma situação como essa? Será que você já enfrentou essa pergunta que na realidade é uma fuga? Essa pergunta ela acaba por ser uma fuga, tão somente uma fuga. Uma fuga de querer enfrentar realmente a decisão, de tomar a decisão de fazer de novo, só que agora com Deus no controle. Medo de fracassar de novo. Moisés estava com medo de ser rejeitado por causa do seu erro, medo de se sentir inábil, medo de se sentir uma pessoa que não estava aprovada para aquela tarefa e não conseguia de maneira nenhuma chegar onde Deus queria que ele chegasse. Moisés, ele talvez se achasse uma pessoa que não merecia o que Deus queria fazer ou iria lhe fazer através da vida dele, trabalhar através do seu próprio medo. Moisés estava achando que não era para ele aquilo dali. Mas veja como a graça de Deus, meus irmãos, perceba só uma coisa, já estou caminhando para o fim. Perceba como a graça de Deus levou Moisés a deixar o medo, todo aquele medo, e tomar a decisão certa. Deus definiu um propósito. Foi assim que Deus fez. Ele definiu um propósito. Qual era o propósito? Tirar o povo do Egito. Está aí no verso 10. Agora, venha comigo. E eu, olha só, o enviarei a Faraó para que você tire o meu povo do Egito. Tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Deus, a primeira coisa que Deus faz é definir um propósito. Outra coisa, Deus ofereceu também a sua presença. Preste atenção. Você que está passando por dificuldade e acha que não consegue levantar, não consegue sair dessa situação, preste atenção numa coisa. Deus ele define o propósito, mas ele também oferece a sua presença. Verso número 12 diz assim, em resposta ao que Moisés falou, eu estarei com você. Quem sou eu? Diz ele no 11. E Deus responde, eu estarei com você. Eu serei contigo. Moisés pergunta, quem sou eu para ir a Faraó?
Não se incomode não, Moisés. Não liga não. Talvez você está dizendo nesse momento, quem sou eu para tentar de novo? Quem sou eu para sair desse estado de depressão? Quem sou eu para poder levantar a cabeça e ir à luta? Deus está dizendo para você, eu vou contigo. Eu vou estar contigo. A presença de Deus, meus irmãos, com Moisés, iria até o fim do projeto. Ele define o projeto e ele diz, eu vou até o fim com você. Eu vou estar com você. Levar o povo a adorar a Deus no deserto. Eu vou estar naquele tempo. Eu vou caminhar contigo. Você não vai estar sozinho. E Deus oferece também, meus irmãos, a sua pessoa. Deus ofereceu sua pessoa. Verso de número 14 diz assim. Olha o que diz o verso número 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu vou repetir. Eu sou o que sou. Moisés ainda tentando se livrar daquela situação. Moisés, eu vou. Deus fala, eu sou o que sou. Que Deus enviou você. Qual o seu nome? Ou seja, Moisés tinha dúvida com quem ele estava a falar ainda naquele momento. Ele estava dizendo o seguinte, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ponto. Deus soberano, meus irmãos. O Deus criador. O Deus originador de todas as coisas. Sabe, é Ele. Ele está conosco. É isso que importa. Deus ofereceu, meus irmãos, também seu passado, a sua história. Preste atenção numa coisa bem interessante que diz no verso número 15. Disse Deus ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel. Olha a orientação de Deus. Assim você dirá aos filhos de Israel. Verso número 15. O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus ofereceu também a sua história. Ele tem um projeto, ele diz que estaria junto, ele diz, eu sou quem sou, e ele também mostrou, fez ele lembrar ao povo a sua história. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de geração, sou eu que nunca falho. A minha fidelidade basta. Eu estou dizendo que vou estar com vocês. Deus também ofereceu, meus irmãos, o seu poder. O poder dele. Capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. E o verso 2 diz, então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? E ele respondeu, um bordão. Então lhe disse, jogue-o no chão. E ele jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se transformou em um bordão novamente. Deus ofereceu o seu poder, o poder para usar, o poder que Moisés tinha, meus irmãos, estava com ele, o poder que ele iria usar estava com ele. O meu poder vai estar com você. O cajado estaria com ele, meus irmãos. Naquele instante, meus irmãos, preste atenção, quando tudo aquilo ali aconteceu, naquele momento, naquele exato instante, Deus curou Moisés do medo. Várias outras coisas aconteceram. Moisés vai dizer que era gago e várias coisas acontecem, o tempo aqui não permite, mas preste atenção no que aconteceu. Moisés foi curado do medo. Agora, meus irmãos, nesse momento, não é mais o bordão de Moisés, o cajado de Moisés. A partir de agora, não era mais o bordão de um pastor de cabra, mas a partir daquele momento, o bordão era de Deus. Deus estava com ele. Ele estaria levando com ele o seu bordão, o bordão do Senhor. Não havia mais medo. O medo havia saído e Moisés havia sido curado. Qual é o seu fracasso?
Em que você tem fracassado? Em qual área da sua vida você tem tido medo? Você talvez já tenha fracassado no passado, que tenha te paralisado de tal maneira que você talvez olhando agora para esse texto, para tudo que você ouviu nesse dia, você diga assim, olha, eu posso, em Deus eu posso. Com Deus eu posso. Eu quero que você saiba que em qualquer circunstância, qualquer circunstância, Deus é o antídoto para o medo. Eu vou repetir. Em qualquer circunstância, Deus é o antídoto para o medo. Em toda e qualquer circunstância, Deus pode lhe dar um novo propósito de vida. Ele pode lhe dar a sua presença. Ele pode lhe dar o seu passado, a sua pessoa, o seu poder, a oração dele, a sua palavra. Deus pode fazer tudo isso, porque ele ama você. Ele nos ama. Ele quer transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O meu desejo nesse dia é que você tenha aprendido que não precisa ter medo. Ou mesmo que o medo venha chegar até você ou se aproxime de você. O meu desejo é que você possa, à luz da palavra do Senhor, daquilo que você aprendeu hoje com a palavra do Senhor, que você possa, de fato, entender que precisa que Deus conduza a sua vida, em todos os aspectos. Quero te pedir que você curva a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Enquanto você se prepara para orar, eu queria que você, com os olhos fechados, pudesse olhar para dentro de si nesse momento, para a sua vida, olhar para aquilo que você está vivendo, para a tua situação, para os seus medos, as suas angústias, aquilo que talvez está tirando o seu sono, a sua paz. Não importa o que, Deus pode. Deus pode transformar essa situação. Deus pode usar esse medo, tudo isso que você viveu ou está a viver nesse tempo, para que sirva de trampolim, para que você possa viver os sonhos dele, para que você possa se levantar para o sucesso que ele quer para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti a vida de todos os meus irmãos, todas as pessoas que estão a nos ouvir nesse momento, Senhor. Pai, por favor, cuida, Senhor, de cada uma delas, tira o medo, tira a angústia, tira aquilo que está tirando o sono dela, tira da vida delas nesse momento, Senhor. Talvez haja pessoas aqui que estejam sofrendo por tantos problemas, problemas tão profundos que levam elas a um estado depressivo, Senhor. Pessoas, às vezes, que estejam até a depender de remédios. Pai, em nome de Jesus, cura essas pessoas. Faça com que elas possam olhar para o Senhor, possam depender do Senhor, possam olhar para ti, Senhor, levantar a cabeça e olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, tira o medo, Senhor, afasta todo o medo em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor. Nós queremos, Senhor, avançar. Nós queremos fazer a diferença, assim como aconteceu na vida de Moisés. Nós queremos ser tratados, Senhor, para fazer a diferença com outras pessoas, mas não tem como nós nos despertarmos para pregar a tua palavra se o medo nos assola. O medo, às vezes, de falar, o medo de nos aproximar de outras pessoas, o medo da rejeição, o medo de tantas coisas, Senhor. Tira esse medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em ti. Ó Deus, concede a cada um dos meus irmãos, a cada uma das pessoas que está a nos ouvir nesse tempo, um dia abençoado na tua presença, Senhor. Não permita que nada, Senhor, nada tire a paz delas, mas que elas possam compreender, como diz a tua palavra, que o Senhor é a paz, que a paz, a verdadeira paz, possa estar com elas, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Abençoa nossas famílias. Cuida de cada um, Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldades nesse tempo, por estarem enfrentando problemas com o Covid, problemas com familiares internados. Ó, Senhor, diversos problemas, problema da falta de emprego, tantos problemas, Senhor, que assolam o teu povo nesse momento. Eu não sei a realidade de cada um deles que estão nos ouvindo nesse tempo, em tantos lugares, Senhor, em tantas localidades nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. Por favor, haja, Senhor, com teu poder, porque nós confiamos no Senhor e nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.